Estou audível? Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, dos dois lados da vida. Menção especial hoje, nessa data de 29 de agosto, ao nosso querido irmão, orientador, inspirador, Dr. Bezerra de Menezes, que com as suas falanges, até hoje, nos inspiram, nos orientam, nos ajudam nas curas necessárias a cada um de nós. O preparo em si já poderia ser a palestra, cada frase que nós ouvimos aqui, mas uma especial eu separei, escrevi aqui perto do título: Se a Terra é uma escola, o lar é um curso de pós-graduação existencial. E o tema tem a ver porque nesse lar, célula máter dos nossos grupos sociais, em qualquer local do mundo onde estamos, dois lados da vida, gosto sempre de lembrar, é realmente um espaço de grandes oportunidades, e nem poderia ser diferente, de grandes desafios. Tem a ver com tudo aquilo pelo que nós estamos mais uma vez tendo essa oportunidade encarnatória. Vencermos provas, superarmos questões em vidas pretéritas não superadas ou criadas, e expiações, sentirmos um peso da responsabilidade das reparações necessárias pelo sentimento da vivência daquilo que muitas vezes, em outros momentos de vida, causamos a outros irmãos da caminhada. E quando nós falamos nesse tema, conceitualmente, vamos ver aí, família. Designa-se por família um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco e laços afetivos e vivem na mesma casa formando um lar. Quando nós pensamos em lar, eu vou parafrasear aqui a nossa doutrina: lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele. Realmente, cada um de nós, quando tem a vivência dentro do espaço que ajudamos e nos comprometemos a criar, a desenvolver, superando nossos conflitos dos nossos irmãos que conosco convivem, tendo a oportunidade de vencer provas na nossa caminhada e também vivenciando alguns desconfortos que certamente ali não estão por acaso, e com os quais tenho certeza, por acreditar na bondade e justiça divina, que temos a necessidade de vivenciar, por mais desconforto que às vezes possam nos dar essas situações. O que nós temos no lar, Mas é nesse lar também que nós refazemos as nossas energias, Não importa o tamanho do espaço físico, que não tem nada a ver com o lar, porque o lar é a energia que se constitui nesse espaço físico. Tenho certeza que vocês, como nós, em muitos momentos da nossa caminhada, estivemos em espaços físicos belíssimos e não sentimos a energia da afetividade, a energia da cumplicidade na caminhada, a energia da fraternidade, a energia do amor. E tivemos, às vezes, passamos por lares ou casas de extrema modéstia, fisicamente falando, mas de suntuosidade no sentimento, na cumplicidade, em todas as coisas que na outras vezes sentimos falta. Então seria interessante que cada um de nós, sem julgamento, mas pudéssemos ir ouvindo as coisas, porque mais do que cada um de vocês eu estou ouvindo, porque os dois ouvidos mais perto da boca que falam, eu sempre gosto de repetir, são aqueles de quem está falando, então eu estou ouvindo também. Esse lugar que nos alimenta o afeto, e
aonde encontramos o conforto e o acolhimento. Como é gostoso, como é tranquilo, como é assim afetivamente confortável voltarmos para um lar quando o temos e quando, evidentemente, ajudamos diariamente a desenvolvê-lo ou a mantê-lo. Diariamente por quê? Porque é diariamente, a cada minuto e a cada segundo, né, que nós encontramos as provas ali com os nossos entes queridos, sendo de uma maneira realista e não sentencial, estou sentenciando, mas estou sendo realista. Quantas vezes aqueles entes que parentalmente deveriam ser considerados queridos, temos a dificuldade daqui para lá, ou de lá, ou de lá para cá, sentirmos essa sintonia. E a gente não entende se ficarmos fora do que nos orienta a doutrina espírita, nos ensina e nos prepara para ter a coragem necessária para, nesse espaço, vencermos as provas, superarmos questões, quem sabe, de tantas vidas, ou nesta própria criadas. Quem sabe, resignação para conviver sem desistir. Resignação positiva é aquela que trabalha, aceita, mas trabalha, faz a sua parte, entregando ao Pai, entregando a Jesus a boa vontade do trabalho, mas sabendo, e por isso aceitando e agradecendo que será feito aquilo que for de nosso merecimento ou adequado naquele momento. Um outro conceito que está na nossa Constituição sobre família é o seguinte: na Constituição brasileira, a família é abrangente, pois considera diversas formas de organização baseadas na relação afetiva e na convivência. Nós tínhamos um modelo de família, né? Aquele modelo tradicional, que conceitualmente eu não ia repetir, mas vou fazê-lo. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai, pela mãe, unidos por matrimônio e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou fundamental. É um conceito tradicional, porque hoje o conceito de família, constitucionalmente falando e de uma maneira não preconceituosamente percebendo, porque está em torno de nós, né? Independente de qualquer tipo de ideologia modernista, não digo moderna, modernista. Toda vez que tem o ista, é porque tem às vezes uma certa conotação de manipulação ideológica, mas de uma forma geral, hoje em dia temos várias constituições de família que em muito transcendem a tradicional, né? Ressaltar então que o importante é que a família se caracteriza pela convivência afetiva e fraterna. O grau de parentesco nos dá constituição no processo social, mas é a fraternidade que nos identifica na nossa parentela, né? E aí transcende ao físico e vai para o espiritual. No livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo e inspirado por Joana de Ângelos, nos diz o seguinte: a família é mais do que resultante genético. São as ideias, os sonhos, os anelos, quer dizer, as aspirações, os desejos em comum, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais. Esse é o conjunto do que forma uma família no dia a dia, esse tipo de cumplicidade com tudo isso. E aí, quero ressaltar que quando falamos em tradições morais, eu gostaria que nós pensássemos nas possibilidades de evolução do que a gente chama de tradição moral. Eu gosto do termo atualizar. As nossas famílias, e é natural que seja, são gerações que vêm se superpondo. Muitas vezes os mais jovens resistem
algumas tradições morais da família. Morais. Mas eu vou usar o termo moralistas. Circunstanciais. Mandatos, coisas que colocam na nossa cabeça, não porque com nenhum objetivo inadequado, mas sim porque foi assim que eles viveram, né? Eu já tive chance de falar mais de uma vez. Eu gosto muito de usar a lembrança de coisas que me trouxe um aprendizado aí da vida em análise transacional. Nós chamamos de análise transacional de mandatos. Mandatos são aquelas frases que de alguma maneira ouvimos de figuras parentais, não obrigatoriamente de parente, parentais que compõem o nosso cultural de aprendizado, e são frases fortes, ficam gravadas em nós, né? E eu gosto de usar algumas que eu ouvi e atualizei, né? O sacrifício. Mas querem ver? Me permitam dizê-las sem nenhuma crítica a elas, mas para exemplificar. A palavra de um homem vale um tiro. Aquilo batendo várias vezes, às vezes fica em alguns de nós, é um mandato. Seja forte, o homem nunca chora. Eu estou me considerando cada vez mais fraco. Hoje mesmo, daqui a pouco, pode ser que eu me desequilibre aqui, eu diria, me equilibre, sentindo, dando vazão à sensibilidade. Então, cabe a nós, estou usei dessa, poderia dizer várias, minhas e de outros que eu conheço, que as ouviram e as repetem às vezes. Então, a cada geração é dada a oportunidade de atualizar, da mesma maneira que na pedagogia justa e bondosa divina, pela reencarnação, o Pai nos permite atualizar certas questões de ordem moral, de ordem de justiça, de ordem de entendimento das relações entre os sexos, de ordem, por exemplo, de conhecimento, principalmente conhecimento de nós mesmos. Então, atualizar, se permitam atualizar. É bom que nós lembremos sempre que, como nós acreditamos pela orientação doutrinária e pelos exemplos indiscutíveis daquele que nos trouxe o caminho, a verdade e a vida, Jesus, uma referência boa para nós atualizarmos é um bom entendimento amadurecido cada vez mais do Evangelho de Jesus, é claro, né? Não vamos atualizar em referências que, em vez de atualizar, podem regredir, né? No livro SOS Família, também de Joana de Ângelo, que inspirou Divaldo Franco, diz o seguinte: família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromissos inadiáveis para a reparação, graças à contingência reencarnatória. É por isso que, embora a família seja extremamente calorosa a nós todos, nós temos vários conflitos, vários desafios, que na verdade são oportunidades para o nosso crescimento espiritual e para repararmos, quem sabe, questões pretéritas de outras vidas, ou nesta própria vida, às vezes, que, vou usar um termo, me permitam, mais jocoso, pisamos na bola. Fizemos inadequadamente, julgamos. Quem sabe, mesmo sem intenção, maltratamos, desrespeitamos, não respeitamos o livre-arbítrio do outro, nos julgamos pretensiosamente, uma manifestação orgulhosa, perigosa, pretensiosamente que tínhamos toda a verdade. Não conseguimos nos abrir a uma natural modificação, atualizando alguns conceitos nossos em função daqueles que amamos e conosco estão convivendo. Há uma passagem, um comentário no Livro dos Espíritos, questão 774, que diz o seguinte: há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir, atualizar, progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família, mais apertados, tornam os primeiros.
Eis que os segundos de família constituem uma lei da natureza, quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Nós encontramos essa passagem ali do Livro dos Espíritos, dessa maneira sintetizada no estudo sistemático da doutrina espírita, o programa fundamental 2, roteiro 2, vida em família e laços parentescos. Uma mania antiga de fazer as referências, né? Aí vamos ao Consolador e recebemos outra tremenda informação para nos atualizar. Como se constituem as famílias? Quem está na doutrina espírita já ouviu isso mais de uma vez, mas vamos lá. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Sabemos que para cá a gente não vem ao acaso. É lá que no nosso plano encarnatório é montado esse esquema, essa equipe, né? Onde se reúnem todos aqueles que se comprometeram no além, lá, a desenvolver na Terra uma tarefa de fraternidade construtiva e definitiva. Bom, aí no livro SOS Família, olha como é que a gente se organiza lá em cima. Peço perdão se sou repetitivo, porque esse é um dos pontos fundamentais que nós ouvimos demais na doutrina espírita. É preciso que a gente ouça, deixe que daqui venha ao coração, para daqui vir o sentimento que nos permita, através daqui, fazer as alterações que acharmos que são necessárias, é claro, cada um de nós. Quando, diz no SOS Família, quando no plano espiritual, despertos para o alcance de nossos erros, daquilo que acabamos de viver, e ou de outras vidas ainda mais passadas, das nossas mazelas morais, conscientes de nossos compromissos que assumimos com outros e que, na maioria das vezes, falimos. Não conseguimos cumprir, renovamos os nossos débitos, ao invés de saldar os nossos créditos. Aliás, desculpe, ao invés de saldar os nossos débitos, né? Renovamos esses débitos. Solicitamos aos instrutores espirituais, nós todos, um novo retorno à vida física, carregando as provas necessárias para o nosso ressarcimento, reparação, reencontrando assim almas simpáticas, aqueles que vêm nos ajudar, nos fortalecer, né? Mas também reencontrando assim as almas simpáticas, almas adversárias, aquelas com quem tanto nós falimos, como às vezes faliram conosco, né? Tanto nós causamos prejuízo, como talvez nos prejudicaram. Almas adversárias que farão parte do mecanismo de aprendizado, abraçando a responsabilidade perante nossos tutores espirituais, que zelam pelo nosso progresso. Se nós fôssemos olhar, eu tenho a impressão que já falei até uma vez nisso aqui, se nós fôssemos olhar as perguntas 991, 990, 991 e 992 do Livro dos Espíritos, que justamente Kardec pergunta na 990, uma coisa, reforça isso que acabei de ler, diz o seguinte: o arrependimento se dá na vida física ou na espiritual? E os amigos espirituais respondem a ele: na vida espiritual, quando nós despertamos, como eu fiz nesse último SOS Família. Mas também pode ocorrer no estado corporal, é o que a gente quer que a gente desperte já agora, para antecipar a resolução das questões. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Não é essa palestra, essa coisa pequena que estou fazendo, mas esse conjunto de palestras, a doutrina maravilhosa espírita, exemplos como é do irmão que hoje estamos lembrando a sua data, Bezerra de Menezes, e outros tantos que por aí estão, né? Nessas obras que de vez em quando citamos aqui, eu e outros tantos que por aqui passam, nos estudos da doutrina de uma maneira geral, é que nós podemos ainda agora começar a despertar. Porque parece, até uma vez que eu fui aprender a fazer pizzas, fiz um curso de fazer pizza, cheguei em casa e continuei fazendo tudo como eu bem queria.
porque eu achei que dava muito trabalho aqui. Não adiantou nada fazer o curso de pizza. Poderia me melhorar, na verdade. E aí, é isso, a mesma coisa. Não adianta a gente ouvir a doutrina espírita, nos colocar à disposição do coração, abrir nossas mentes para o novo entendimento da vida, por que estamos aqui, que é o que ela nos ensina, como é que temos que nos guiar aqui, nossa responsabilidade ao partir daqui, se nós não experimentarmos. Né? Na 991 diz assim, Kardec insiste, né? Que Kardec era um bom inquisidor, um bom sistematizador. Que consequência produz o arrependimento da vida espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. E aí continua a resposta. Mas essa que nós estamos é para nos purificar. Se o irmão Osmar está na minha casa, em alguma postura ou na minha vida, estou especificamente no lar, na casa que estou falando de família, mas podemos passar para outros momentos da vida, e alguma coisa eu tenho com ele, principalmente se essa coisa não é uma coisa harmoniosa, seja daqui para lá, de lá para cá, ou mão dupla, é um desafio. Mas, na verdade, é uma grande oportunidade para nós saldarmos um débito, adquirirmos um crédito espiritual, nos melhorarmos. Na 992, Kardec então reforça de alguma maneira o que eu antecipei. Ele diz assim: o arrependimento na vida física, ainda aqui, né, antes de partir novamente para o lado de lá, e os Espíritos dizem: fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência aponta o erro e lhe mostra uma imperfeição. Vamos dirigir isso à vida familiar, que é o nosso tema. O homem pode sempre melhorar-se. Tem sempre tempo. Às vezes a gente ouve de uma pessoa assim com uma idade avançada, como é a minha, o cara diz: eu estou muito velho, eu não tenho mais tempo para mudar, eu não vou mudar mais nada. Mentira. Está se enganando, está tentando ludibriar, só não engana lá em cima. Porque enquanto estivermos aqui, até o último momento, é para aprender. É oportunidade, por isso ainda estamos. Interessante, uma vez me contaram uma historinha, hoje eu estava conseguindo fugir das minhas histórias, mas olha, eu estou tendo uma recaída, eu tenho que me controlar. Me contaram uma historinha que eu achei interessante, falando justamente que a gente aprende até o último momento da vida. Não era espírito, nem a doutrina, mas serve para cá. Diz que tinha um sábio, um desses filósofos lá na Grécia, não importa qual, e já estava falecendo, né? Então já ia. E naquela aflição do seu servo mais presente, aquele ali, tentando aliviar, ele estava muito frio, e o servo foi, e daqui a pouco ele viu que ele vinha com umas brasas na mão. Aí esse que já estava deu um despertamento e disse: como é que você fez isso? Aí ele disse assim: não, como é que eu consigo segurar? Ele disse: não, eu botei umas cinzas na mão e aí eu consigo trazer as brasas. Aí ele disse assim: vivendo e aprendendo. Até o último momento a gente pode aprender, não é verdade? Então, eu achei uma coisinha bonitinha em Luiz Fernando Veríssimo, que diz o seguinte: a família não nasce pronta, constrói-se aos poucos, é o melhor laboratório do amor. Já subiu, o homem não chora. E qual é a parte que nós podemos operacionalizar, colocar em prática, pela parte que nos cabe? É nós trabalharmos nesse laboratório pela parte que nos cabe. O outro poderá até ser consequência do que eu estou fazendo, mas a minha responsabilidade é com o que eu faço. É com o meu livre-arbítrio. Não preciso esperar que o outro mude. Aliás, não tem nem esse direito, isso é com ele.
é por isso que ele vai responder. Interessante, só para lembrar lá, porque é o laboratório, olha que bonitinho. Laboratório, conceito de laboratório, local especialmente apetrechado, gostei do termo, apetrechado, para a realização de experiências. A família é uma experiência do conviver, do relacionamento, do amar, do perdoar, do tolerar, do ser indulgente, um montão de coisas que o Evangelho nos ensina, nos estimula. É um grande laboratório, está apetrechado com tudo que tem ali, com as dificuldades, com os desafios, com o trabalho, das pequenas às grandes coisas, com aquele papel que está fora do lugar, com aquela meia que está sempre jogada no chão, com aquela louça que está por lavar, com aquela quantidade de copos, às vezes, que ninguém passou uma água, mas também com aquele acalento num lugar mais confortável, também com aquele sorriso, com aquela brincadeira, com aquela piada, com aquela implicância, né? Está tudo ali, é só a gente trabalhar para aproveitar. Essa questão também de não desistir é interessante. Me contaram outra historinha que era sobre Thomas Edison. Diz que eu não me lembro o número, mas já estava em 800 e tantas experiências, e mais uma vez, na questão da lâmpada, né? Não deu certo. Aí, um dos repórteres, que repórter adora dar uma cutucada, né? Uma coisa, disse assim para ele: como é que o senhor se sente com... Aí falou lá o número, que eu não lembro agora qual é, tendo feito tantas experiências e mais esta não deu certo. Ele diz: muito feliz. Aí o cara, ele foi e disse assim: é mais uma forma que eu sei que não é para fazer. Olha que interessante, ele olhou por outro lado, ele deve ter sido coach, ter feito alguma outra coisa, ele olhou por outro lado e ressignificou a situação. Mas é assim que a gente tem que ver. Falei com esse menino tantas vezes, já falei, fiz isso, fiz aquilo, então eu já sei que assim não dá, tentou outra vez, motivado pelo amor, pela responsabilidade, pelo compromisso, não é verdade? O lar é o palco de muitos reencontros. Já vimos isso pela SOS Família, né? Joana de Anjos, nos lembrando. Reencontros de almas abnegadas que nos foram amigas e benfeitoras em outras épocas. Aqueles parceirões aí de muitas caminhadas que às vezes nos são informados, nós sentimos no coração ali. Reencontros de almas cuja convivência se revela difícil, porque restaram conflitos de outros tempos, pedindo solução no presente. Nessa encarnação, é a melhor encarnação, nós já ouvimos isso várias vezes na Casa Espírita, né? A reencarnação nos possibilita fortalecer os laços de amizade, já iniciados em vidas anteriores, quando assim foram, e desatar os nós de ódios e mágoas que vieram de nosso passado espiritual. Aproveitemos a experiência na família para desfazer essas antigas marcas de desamor, e isso somente ocorrerá se trabalharmos pela felicidade de todos, fazendo o melhor ao nosso alcance, E eu enfatizo por quê? Porque me lembra o livro Reforma Íntima Sem Martírio, né? da irmã Dufour, psicografado por Vanderlei de Oliveira, que lá quando fala nas questões da reforma íntima, diz o seguinte: olha só, os conflitos muitas vezes gerados no mundo íntimo, no nosso, né, estão em razão da ausência de harmonização de 3 fatores. Olha só que interessante. O que a criatura gostaria, o que eu gostaria que acontecesse, gostaria de fazer, o que ela consegue, e humildemente aceitar o que ela consegue, porque nem sempre a gente consegue o que deseja, nem consegue o que deve, consegue o que na hora nos é possível fazer. A consciência é que tem que estar tranquila, né? Já que os outros também têm seu livre-arbítrio. Por isso, vou usar uma frasezinha de coach que também eu gosto, né? Lembremos de lembrar e nunca esquecer. Parece?
lembremos de lembrar e nunca esquecer. No ambiente doméstico que nos reencontramos por vários motivos. Resgate, já vimos aqui, afeições, desafetos, missão. Ninguém aqui tem uma mala familiar? Não me refiro àquelas que a gente usa para botar roupa para viagem, não. Mala no sentido figurado. O que a gente faz com mala? A gente carrega. Se for habilidoso, bota umas rodinhas, que é para pesar menos, mas carrega. Com tudo que tem dentro. De preferência, harmoniosamente. Né? Todo esforço, quando é feito com pesar, é um esforço físico. Pô, que saco essa coisa pesada. Quando você está animado com a tarefa, você se entusiasma, aquilo pesa, mas não te cansa, apenas gasta energia. Lembremos de lembrar e nunca esquecer que é nesse ambiente que devemos exercitar a tolerância, a paciência, a compreensão, o trabalho. Uma das coisas importantes aqui, trabalho não é só o trabalho que você tem obrigação de fazer, é o a mais. O que é um bom empregado? Não é aquele que bate só o cartão, vai lá com a tarefa. O bom empregado é aquele que você conta com ele, não digo para explorá-lo, para mais-valia, não. Isso é uma desonestidade patronal. Eu me refiro àquele que você sabe que conta com ele, porque se alguma coisa depender dele, mesmo que exija um esforço a mais, ele vai fazer. O que geralmente os filhos e as filhas, aqueles que são sob nossa responsabilidade, contam com os pais? Estou pegando um modelo geral, não as especificações de um ou outro. O que contam? Contam sempre com a disposição. Às vezes a gente ouve lá de dentro daquele quarto, a gente até brinca na sala, mãe! Aquele gemido que parece que é um sofrimento, parece que está sendo açoitada, ou açoitado, conforme o caso. Aí a mãe, o coração bate logo forte, sabe que é aquilo, mas vai lá. Mãe, pode pegar a toalha que eu esqueci. Esqueceu hoje, ontem, anteontem, e a gente continua pegando a toalha, e continua amorosamente, um dia ou outro mais chateado, dizendo assim, pô, mas você nunca lembra disso, mas continua pegando a toalha. Da mesma maneira que um dia, não porque tenham que fazer, mas costumam levar para lá, levar para cá, dar o braço, e ainda reclamar. E tem uma pessoa que eu dou o braço hoje em dia e diz assim, mas você só vive me segurando, quero andar sozinho. Eu digo, tudo bem, mas as últimas vezes que você andou sozinho, você caiu todas elas. Aceita. Ainda brinco assim, você não me levou tantas vezes no colo, será que eu ficava gritando também? Ela disse assim para mim, gritava, tu queria ficar solto. Ah, tá bom, então ó, tá trocando, foi lá e cá. Foi lá e cá. O perdão. E o perdão depende de você entender que precisa haver o arrependimento sincero e a reparação. Vida e Família, do Caligares, nos diz o seguinte, acredito que ninguém de boa fé ousará contestar essa verdade. A felicidade que buscamos no mundo, se não for encontrada dentro do lar, no doce convívio com seus familiares, mesmo que não seja tão doce, pode ser um agridoce, não o será em nenhum outro lugar. A gente não consegue estar ali, né? Bom, muitos conflitos surgem exatamente em virtude das pessoas viverem debaixo do mesmo teto, desconhecendo as necessidades grandiosas de aprender a conviver. Viver é fácil, conviver é que é, inclusive com nós mesmos, hein? Somos individualidades, esquecemos muitas vezes que o respeito ao livre-arbítrio daquele ou daqueles que são os companheiros de nossa família, de nossa jornada, é primordial para que possamos conviver. Somos espíritos imortais em evolução, com experiências diferentes de encarnações.
Portanto, trazemos bagagens diferentes que, de forma significativa, promovem a nossa instabilidade, como também daqueles que formam esse grupo de espíritos que estão unidos pelos laços da carne, aparentemente, mas unidos pelas experiências de ontem, para resgatar, para ser desafiados, mas também para a oportunidade de crescer e aprender a amar. Devemos revertir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento e bom ânimo, a fim de aprender a viver em família. Não é uma reflexão, mas é uma oraçãozinha do livro, para finalizar, o nosso livro Vigiai e Orai, do Pacelli, pelo irmão José, que diz o seguinte: Senhor, concede-me a consciência de meus erros. O dos outros é com eles, mas eu tenho que pedir por mim, para que eu consiga me superar, consiga contribuir, consiga ajudar. Não me consinta de viver iludido a meu próprio respeito, que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou, que eu consiga, mais do que outros, detectar a fragilidade que me são comuns. Dai-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos familiares e humilde em minhas atitudes, convivendo, verdadeiro em minhas palavras e fiel em meus compromissos com eles. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e minha inspiração. Que assim seja em mim e a partir de mim, em minha família. Que possamos olhar cada mala como esperamos que olhem nós, que também, tenho certeza, um pouco maior, um pouco menor, uma pochetezinha antiga, um malão de viagem, mas também o somos. Para que a gente possa se ajudar, porque juntos não estamos naquele espaço físico por acaso. E quanto mais desconforto sentirmos com aqueles que conosco dividem esse espaço, tenhamos certeza que mais temos que nos entregar à superação, começando pelo lado pessoal, que certamente, na medida do possível, da responsabilidade essencial do outro, terá o seu resultado. Bom, muito obrigado pela oportunidade de refletir e de, quem sabe, diminuir o tamanho dessa mala aqui ao chegar em casa.